Olá, estamos aqui, vamos estar falando sobre trauma, sobre como eles influenciam nossa vida, nossos comportamentos, nossos destinos, né? Por que que a gente repete isso tantas vezes? Isso acaba se repetindo, repetindo, né? Então, a ideia hoje é estar falando um pouco disso, né? E esclarecendo um pouco mais, eu coloquei um Reels essa semana sobre isso, fiz um vídeo e eu recebi duas perguntas, né, de vocês, e eu vou tentar responder essas perguntas sobre esse assunto nos 20 minutinhos, meia hora no máximo, né? E esse é um novo modelo que eu vou tentar estar exercitando aqui no Instagram, né? Vou estar lançando um assunto durante a semana através de um Reels, de um vídeo, e se vocês tiverem perguntas, na sexta-feira, esse horário, a 1 hora, eu vou estar aqui disponível para poder estar respondendo ao vivo as perguntas que vocês forem tendo sobre esse assunto. E aí, Cristina e Léo, se vocês tiverem alguma pergunta para me colocar também sobre isso, por favor, fiquem disponíveis, né, para a gente estar podendo trocar. A ideia é exatamente essa, né? Poder trocar sobre um assunto tão complexo, profundo, tão e que nos influencia tanto, né? É algo tão inconsciente que nos conduz de tantas formas diferentes e nós temos pouca consciência a respeito disso, né? Então, esse é o sentido de estar trazendo este assunto, porque ele nos tira a liberdade, né? Então, o que é um trauma, né? Um trauma é uma situação que eu vivi que não precisa ser uma situação, uma tragédia, né? Porque a gente sempre vincula a ideia do trauma com uma tragédia. Não necessariamente precisa acontecer uma tragédia para eu poder estar em estado de trauma, né? Mas o trauma ele vem de uma situação aonde a gente se sentiu ameaçado, tanto concretamente como subjetivamente, né? Então, uma personalidade de alguém pode me trazer uma sensação de ameaça. E aí, então, eu posso estar fazendo download de alguns arquivos daquela personalidade que tem no meu repertório, na minha vida, na minha história, na minha família, na minha convivência. Tá? Então, quando eu cruzo com alguém que tem um aspecto de personalidade que eu já convivi e que foram situações difíceis e de uma ameaça real de sobrevivência ou uma ameaça psicológica, uma ameaça onde de desvalorização, de desrespeito, de desconsideração, para o meu sistema nervoso entra como ameaça, né? E isso registra, isso imprime no meu sistema nervoso. Então, conforme eu vou imprimindo sensações de ameaça, eu vou ocupando o meu HD, eu vou ocupando o meu espaço, eu vou ocupando a minha memória, eu vou ocupando o meu inconsciente com esses registros. Então, isto fica tanto na minha fisiologia, que é uma impressão no meu sistema nervoso, quanto na minha psicologia, que é a minha estrutura de personalidade. Essas impressões, essas sensações de ameaças que aconteceram e foram ficando congeladas em mim, elas vão me inibindo da minha espontaneidade, da minha escolha. Então, eu diminuo a minha autenticidade, eu diminuo o meu empoderamento, eu diminuo a minha espontaneidade, porque eu estou inibida com uma sensação de ameaça que está registrada dentro de mim e que isso me torna um encolhimento, isso me torna uma inibição, isso me torna, deixa eu me proteger para ver se a ameaça passa, se eu não me sinto ameaçada aqui. Então,
é um pouco se fingir de morto nesse sentido, porque eu não consigo lidar com aquilo, porque eu tenho esse registro, nem sei que tenho, nem sei como funciona direito, mas eu carrego uma impressão, eu carrego uma sensação de ameaça e ela me inibe, então eu me protejo. E daí a gente desenvolve uma estratégia de sobrevivência. Então, como é que eu vou lidar com o outro, já que aquilo me inibe? Eu demonstro a minha inibição ou eu não demonstro a minha inibição? Ou eu reajo, eu me defendo me encolhendo ou eu me defendo atacando? Me encolher e me atacar é uma estratégia de sobrevivência e é o resultado de um trauma, né? Então, o que a gente expressa não é o trauma em si. O que a gente expressa foi uma forma de expressão, uma forma de expressar esse trauma, de acordo com o que ele inibiu em mim, né? Então, um trauma, ele é uma situação onde eu vivi uma ameaça significativa. Isso pode ter sido repetido algumas vezes, ou pode ter sido uma vez só, mas com uma intensidade significativa, ou pode ter se repetido várias vezes em pequenas intensidades. Mas a somatória de todas elas foram se acoplando e isto foi acumulando, então virou um trauma só. Isso a gente chama de trauma de desenvolvimento. Ou tem um trauma de impacto, que é uma situação agressiva que aconteceu muito intensa. Então, ou eu registro isso de uma vez só, ou eu vou registrando isso aos pouquinhos. O resultado, no final, é o mesmo. Quando eu me sinto ameaçada, eu arrumei uma forma de me comunicar diante daquilo, isso virou estratégia de sobrevivência. Então, o que eu demonstro é o que eu fiz com o meu trauma. Não necessariamente é o meu trauma. É isso que gera muita confusão dentro da gente, né? Porque acaba sendo uma estratégia de sobrevivência, acaba sendo um papel existencial, acaba sendo uma forma de comunicar, de me colocar, mas não necessariamente é o que eu sinto internamente, mas é como o outro me recebe de mim e como o outro me vê, ok? E aqui, então, a gente tira o primeiro conceito disso. Um comportamento vem de um sentimento. O sentimento é primário e o comportamento é secundário. Então, o comportamento está reagindo a um sentimento que veio de um trauma, que veio de uma sensação de ameaça. E aí a gente parte para olhar o comportamento, que é o que a gente lida no concreto, que é a nossa racionalidade. Então, eu faço assim, o outro recebe isso, acontece aquilo e o resultado é sempre o mesmo. Ruim, né? Fracasso, dificuldade, conflito, fragilidade, fraqueza, decepção, tristeza. Então, isso vai para o negativo, vai para o destrutivo. Né? Então eu fico olhando para o meu comportamento e tento entender como ele funciona, que é extremamente significativo, é bem importante eu entender esse comportamento, aí eu aprendo o meu comportamento, eu fico consciente do meu comportamento, eu entendo quando eu entro nele o que eu vou fazer e o resultado dele, eu já sei ele, eu já tenho o GPS dele, eu já tenho o PhD do meu comportamento, mas isso não me dá controle sobre ele. Isso não me impede que eu refaça ele. A consciência, infelizmente, só a consciência não é o suficiente para eu conseguir desmontar um comportamento, tá? Porque ele é uma reação de um sentimento que está congelado, de um trauma. Então, se eu não consigo acessar de que trauma eu desenvolvi esse comportamento que me faz fracassar, que me faz não me comunicar, que não me faz prosperar, que não me faz várias coisas, ok? Negativas, né? Quer dizer, que me faz coisas negativas, destrutivas. Se eu não descongelar isso, eu não vou conseguir deixar de me sentir ameaçada e em vez de eu agir, eu reajo, eu fico reativa à sensação de ameaça.
Porque principalmente um trauma, ele gera uma sensação de desesperança, de falta de confiança, de desorientação e de falta de aterramento. Então, eu perco o chão diante daquela situação, eu fico atrapalhado, eu perco o senso de direção. O que eu faço? Como eu reajo? De que forma eu me posiciono? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou em frente, eu paro, eu enfrento, eu cedo, eu flexibilizo. Quanto eu cedo, quanto eu enfrento, quanto eu flexibilizo. Então, esse jogo que a vida pede, que a cada momento você se adapte, porque não tem um jeito certo de fazer isso, e sim o que a vida está pedindo naquele momento, com aquela pessoa, naquela situação. Talvez no dia seguinte, com outra pessoa, eu tenha que fazer o oposto do que eu fiz hoje, tá? Então, a vida pede pra gente funcionar de várias formas diferentes. Como você está congelado na sensação de ameaça e você adotou essa estratégia de sobrevivência, você sempre reage do mesmo jeito. Então isso é um congelamento. E se você não descongela o trauma, você não consegue, mesmo consciente, mesmo sabendo que ele te prejudica, mesmo sabendo quando você entra, o que você vai viver, como ele vai acabar, isso não te dá controle, porque a sensação de ameaça está no teu sistema nervoso, está registrado no sistema nervoso. E ele reage, entra em estado de fuga e luta, ele entra em estresse emocional, ativa o hormônio do cortisol, que em excesso é tóxico, e você para de raciocinar. Você sai do córtex quando você entra em estresse emocional e vai para o reptiliano e para o límbico. Então, lá que estão as memórias repetitivas. E aí você repete e não tem controle. E quando acaba, você fala, fiz de novo. De novo a mesma coisa. De novo eu estou aqui do mesmo jeito, da mesma forma, né? Então, para você conseguir mudar um comportamento, é necessário você identificar o sentimento de ameaça que ele gera. Aí você acessando esse sentimento de ameaça, você descongela ele, e isso tem técnicas, a constelação familiar é uma delas, existem outras muito eficientes, tem muita coisa interessante hoje, em termos de técnicas de descongelamento de trauma, tem várias linhas, né? Eu trabalho com as constelações familiares, e quando você acessa o sentimento de ameaça que faz você reagir daquela forma, você consegue descongelar e aí você desinibe a tua autenticidade. Aí você desinibe esse condicionamento, você desinibe a tua forma de lidar. Não uma forma de se proteger, mas uma forma de se posicionar, uma forma de estar. O que você pensa, o que você sente e o que você faz. E não o que a ameaça fez você pensar. A ameaça fez você sentir e a ameaça fez você fazer. Isso vira um sistema de crenças que está inconsciente na tua estrutura de personalidade. Ok? Então, é de uma libertação, é de uma liberação, quando você acessa o sentimento que gera um comportamento que você não controla, porque ele está automático, inconsciente, e você não sabe que aquilo é uma reação. Você acha que você é daquele jeito, que aquilo é a tua personalidade. Não é. Você é a tua essência. Nós não somos uma coisa, nós estamos de um determinado jeito. E isso é resultado da nossa história, sim. É resultado do nosso meio, é resultado da educação, do país, da família, da religião, da política, né? Do nosso sistema de crenças. E, portanto, nós podemos mudar, descongelando, né? Então, eu vivi algumas situações na minha infância biográfica, aonde para mim é concreta, porque a minha mente consegue enxergar, ler aquilo, eu consegui acessar uma situação de estresse na minha biografia, no meu infantil, que eu vivi, que foi traumático, ok.
Normalmente, eu trabalho com pensamento sistêmico, né? Eu trabalho com sistema familiar, eu trabalho com isso o dia inteiro e para mim é absolutamente claro que os traumas que eu vivi na minha biografia, e essa é a segunda pergunta que me fizeram, por isso que eu tô aqui nesse assunto, tá? Primeiro, como é que um comportamento pode ser mudado quando a gente acessa um trauma? Essa foi a primeira pergunta. Eu não falei antes, né? Eu comecei já a dar a explicação aqui. Quando você acessa o sentimento que gerou o comportamento não é mais necessário, porque você descongelou a sensação de ameaça que estava impressa em você, no teu sistema nervoso e na tua estrutura de personalidade, que virou um comportamento. Tá? A segunda pergunta que me fizeram é: por que eu herdo os traumas? Né? Por que eu herdo esses comportamentos? Quando, na minha infância, eu vivi situações, quase todos viveram bullying de alguma forma, ou na família, ou na escola, ou com os amigos, né? Ou tudo junto, né? Faz parte. Todos temos uma lista de traumas. Não existe não ter traumas. Não existe não existir sensação de ameaça, né? É o que a gente faz com ela que importa. E quanto mais você aprende a lidar com os seus traumas e com as sensações de ameaça, mais você desenvolve resiliência, mais você fica preparado para enfrentar a vida, para superar os desafios. Bom, vamos lá. Então você está na tua infância, você viveu várias situações traumáticas. E aquilo, para mim, do ponto de vista sistêmico, o que você está vivendo na sua infância faz parte do que os seus pais viveram na infância deles. E faz parte do que os seus avós viveram na infância deles. Então, você, através dos neurônios espelho, através dos neuropeptídeos, através do meu GPS sensorial, eu aprendo a sentir, a entender as necessidades dos meus pais, de pai e mãe. Os medos, os acertos, os fracassos, as alegrias, as tristezas, as dificuldades. Eu sinto sensorialmente, todo o meu sistema nervoso é feito no primeiro e segundo ano de vida para captar externamente como uma referência. E através dessa referência, o meu sistema nervoso vai ficando um pouco mais maduro. Eu realmente acabo de formar o meu sistema nervoso aos 25 anos, né? Isso é nossa fisiologia. Mas na barriga, na gestação, no primeiro e segundo ano de vida, eu preciso da minha referência externa para eu poder acabar de maturar até um ponto, até 1, 2 anos. O interno, quando a gente nasce, só tem 30% do sistema nervoso maduro. Os outros 70% precisa de um bom tempo. Então, eu aprendo a reconhecer as dificuldades da minha mãe e as dificuldades do meu pai. E assim eu copio pelos neurônios espelho. Isso vai imprimindo em mim. Os meus pais fizeram do mesmo jeito. Fizeram isso com os meus avós. Né? Eles também eram crianças, eles também dependiam, eles também tinham a sua sensorialidade e com isso eles também copiaram dos meus avós na mesma época que eu copiei dos meus pais. E os meus avós fizeram a mesma coisa com os meus bisavós, ok? Então, isso é transgeracional por isso. Se o meu bisavô, por causa da guerra, viveu uma sensação de ameaça muito forte, isso está registrado no sistema nervoso dele. E ele desenvolveu um comportamento compensatório dessa sensação de ameaça. E os meus avós olharam para aquilo e aprenderam esse comportamento. E aprenderam essa sensação de ameaça, eles vão carregar isso com eles. Isso vai fazer parte do sistema de crenças desse arquétipo familiar. Do meu sistema familiar. E aí, o meu pai e os meus avós vão repetir isso. E aí, os meus pais vão aprender com os meus avós que ali tem uma ameaça e que eu preciso reagir àquela sensação de ameaça. Então, nós vamos aprendendo o trauma. Além do trauma
passar no DNA fisiologicamente por 7 gerações, isso é ciência, isso é epigenética. Um trauma fica impresso no DNA por 7 gerações, isso é fisiologia, isso não é psicologia, tá? A psicologia, né, percebe a sensação de ameaça que está no pai e na mãe, que perceberam no avô, no avó, que perceberam no bisavô e no bisavó. E o comportamento compensatório daquilo. Eles reagiram àquilo, ok? E aprenderam, e adotaram. E virou um arquétipo no sistema familiar, que vira uma herança. Então, o seu avô, bisavô, tataravô, que teve uma ameaça, não precisa ir tão longe, né? Primeira e Segunda Guerra, seus avós, certo? Escravidão, os índios, os africanos, as invasões, Primeira Guerra, Segunda Guerra, nazismo, judeus, Mussolini, Franco, as pestes, as doenças, os vírus, né? Então, tudo isso ameaça a nossa vida. Então, os avós adotaram comportamentos compensatórios, seus pais aprenderam tanto a ameaça quanto o comportamento, e você também. Então, na tua biografia, na tua infância, você viveu um trauma em alguma situação, e aí você faz um download do repertório de pai, de mãe, de avós, de bisavós e de tataravós. A gente tem impresso na nossa fisiologia, porque a sua referência é seu pai e sua mãe, fisiologicamente. E psicologicamente, depois eu vi o medo da minha mãe. E vi o que a minha mãe fazia com o medo dela. Eu vi o medo do meu pai. E vi o que o meu pai fazia com o medo dele. Medo de ameaça. Eu vi, então eu herdei, eu copiei na minha gestação e eu aprendi na minha biografia, olhando os medos, as ameaças e como eles reagiram a respeito daquilo. Então, naturalmente, quando eu tive meu primeiro trauma biográfico em relação a algum assunto, eu fiz download do repertório transgeracional que várias gerações vêm fazendo do mesmo jeito. E adotei. E venho desde a minha infância biográfica com esse senso de ameaça, com esse registro, com esse repertório e com este comportamento. E onde fica o que eu sou? Onde fica a minha essência? Onde fica a minha forma de reagir àquilo? Inibida, encolhida. Por quê? Porque o registro é muito forte. Então, por isso a necessidade da gente descongelar determinadas impressões para que a tua essência, o que você realmente sente, pense, gostaria, tenha espaço dentro de você, tenha legitimidade para que você possa ser você. E por isso eu desenvolvi o Nexo, que é um método terapêutico com as constelações familiares, incluindo todo esse arquétipo transgeracional, porque para mim um emaranhamento dos meus antepassados é um trauma transgeracional. Eu trabalho da mesma forma. Então, quando eu estou constelando algo que você me traz aqui, porque o teu comportamento não consegue mudar e o resultado é sempre o mesmo, eu sempre chego no transgeracional, que é a origem dessa sensação de ameaça e desse trauma, e descongelando aquilo, a sua criança emocional, que viveu isso na tua infância, na sua biografia, tem mais chance de se descongelar disso, tá? E trazer quem você é. E aí, logicamente, com recursos e formas diferentes de fazer isso, dentro aqui da constelação, a gente ativa a tua essência. Quem você é, não o que você se tornou dentro desse sistema familiar, que é natural e saudável. O problema é que não precisa mais e a gente fica congelado num comportamento infantil, repetindo não só desde a infância até a vida adulta, quanto gerações, ok? Então, descongelar um trauma é descongelar uma sensação de ameaça biográfica
gestacional e transgeracional. Uma sensação de ameaça que você viveu na sua infância e que provavelmente os seus pais viveram também, seus avós também e com muita chance seus bisavós. E quando você descongela essa sensação de ameaça, você pode abrir mão do comportamento. E aí acessar uma autenticidade, como hoje, no tempo presente, nesse tempo e espaço desta realidade, eu posso lidar com esta sensação de ameaça. E não só como eu aprendi a reagir com essa sensação de ameaça. Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero que isso colabore vocês nos seus processos terapêuticos, de você buscar o sentimento que gerou o seu trauma, que gerou o seu comportamento. Aí você vai conseguir fazer diferente. E desinibir a quem você é, a tua essência, para que a tua intuição te diga como você poderia lidar com aquela ameaça e não o teu repertório, a tua história somente. Ela é muito boa, mas a intuição é a nossa confiança na vida, ok? Espero que isso colabore com vocês de alguma forma. Quem quiser me perguntar mais alguma coisa, tiver mais alguma dúvida, pode escrever, eu vou ter um prazer em estar respondendo para vocês. Na semana que vem eu vou trazer um outro tema, eu vou colocar um Reels, vou fazer um vídeo e na sexta-feira da semana que vem, a 1h, eu vou estar aqui ao vivo e se vocês tiverem perguntas, por favor, eu estarei disponível. Um beijo, obrigado de vocês estarem aqui, de me fazer companhia. Saravá, até mais. Tchau.